Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria e um grande privilégio, como sempre, abrir a palavra do Senhor. Nós vamos estudar a respeito da grande comissão, a grande ordem que o Senhor Jesus deu aos discípulos e, consequentemente, à sua igreja. O texto é bastante conhecido, Mateus 28, eu vou ler os versículos 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que toda a autoridade foi dada a Jesus, tanto no céu quanto na terra? Porque ao morrer e ressuscitar, ele retomou o domínio sobre o planeta Terra. É fato que Satanás continua em atividade, mas já é um inimigo derrotado. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí então o Senhor Jesus faz uma grande promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos perder de mente, de vista, que o Senhor Jesus está conosco aqui e agora. Mas o tema do nosso estudo é a grande comissão. Então nós queremos gastar um pouco de tempo no versículo 19 e metade do versículo 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu tenho chamado essa ordem do Senhor Jesus de o plano A de Jesus para a igreja. Plano A ou plano 1? É o primeiro plano que o Senhor Jesus conferiu à igreja, a primeira ordem que o Senhor Jesus deu à igreja. E eu tenho perguntado também, ao longo do meu ministério, em treinamentos que tenho feito, em encontros com pastores, com líderes da igreja, com anciãos, com diretores do trabalho missionário, eu tenho perguntado: qual é a segunda missão da igreja? A primeira missão está aqui. Qual é a segunda missão da igreja? E as pessoas têm dado várias respostas. Normalmente, quando eu pergunto qual é a segunda missão da igreja, uma grande parte das pessoas respondem: a segunda missão da igreja é conservar. Mas conservar já faz parte do contexto aqui. Quando o Senhor Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eu entendo que, ao ensinarmos as pessoas a guardar todas as coisas, estamos fazendo a nossa parte para conservá-las na igreja. Então, conservar as pessoas na igreja já faz parte da grande comissão. E as pessoas têm dado respostas diferentes. Mas o grande fato é o seguinte, a grande verdade é a seguinte: não existe plano B, não existe a segunda missão. A única missão da igreja é essa: ir fazer discípulos, batizar e ensinar. Tudo na igreja deveria girar em torno da grande missão e da única missão conferida pelo Senhor Jesus à igreja. Ancianato, diaconato, direção do trabalho missionário, obviamente, comissão dos jovens, ADRA, escola sabatina, qualquer departamento da igreja deveria ter como única meta, como única missão, a pregação do evangelho. Quando nós deixamos isso de lado, nós simplesmente perdemos a razão de existirmos. O motivo pelo qual existe uma igreja nesse planeta é colocarmos em prática a grande comissão, a grande ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma grande rede de hospitais e clínicas ao redor do planeta. Esses hospitais e clínicas têm uma missão. Além de gerar saúde física, de promover saúde física, também deveriam promover o quê? Saúde espiritual. Nós temos uma grande rede de escolas, colégios, universidades ao redor do planeta. E o alvo da educação adventista é educar para a eternidade, preparar-se bons cidadãos para esse mundo, para essa vida. Mas muito mais do que isso, educar para a eternidade. Então, as nossas instituições têm uma missão.
E se alguma instituição deixar de colocar em prática a missão, notem, não estou dizendo que deixaram. Há partícula condicional aqui, se alguma instituição adventista deixar de colocar em prática a missão, simplesmente terá perdido a razão de existir. Essa é a grande comissão que o Senhor Jesus conferiu à igreja. Agora notem, há 4 verbos aqui: ir, fazer, batizar e ensinar. Ir, fazer, batizar e ensinar. Há muita discussão sobre qual dos 4 verbos seria o mais importante. Quando você estuda o texto no original em grego, há uma impressão mais clara de que um dos 4 verbos é realmente o mais importante. E há muita discussão, mesmo entre os teólogos, sobre qual dos verbos é o mais importante. E eu tenho perguntado nessas mesmas reuniões que tenho dirigido por aí, qual dos 4 verbos, na opinião dos ouvintes, é o mais importante. Normalmente, as pessoas levantam a mão no ir e no ensinar. Poucos levantam a mão quando eu pergunto, sobre qual verbo é mais importante. Poucos levantam a mão para o verbo batizar e para o verbo fazer. Agora vejam, quando você pensa que o verbo mais importante é o verbo ir, eu até entendo a resposta, porque há uma prioridade lógica. Quem responde que o verbo ir é o mais importante, até que responde com inteligência, com sabedoria, porque há uma prioridade lógica. Mas notem, eu também posso ir e não fazer nada. Então ir é importante, mas eu também posso ir e não colocar em prática a missão. Alguns acham que o mais importante é batizar, é lógico. Quem crer e for batizado será salvo, é uma questão de vida ou morte eterna. Mas eu também posso batizar alguém que não se tornou um verdadeiro discípulo. Não deveria ser assim, mas infelizmente acontece até com uma frequência muito maior do que nós esperaríamos em nosso meio. E, infelizmente, há algumas pessoas que são batizadas sem terem uma noção clara da decisão que estão tomando. Então, batizar é importante, mas não é o verbo mais importante, não. Outros ensinam que o mais importante é ensinar. Até alguns bons teólogos ensinam que o mais importante é ensinar. Mas eu também posso ensinar a pessoa e a pessoa não aceitar ou não colocar em prática o que foi ensinado. Eu entendo, queridos, que no contexto aqui, o mais importante é fazer. Inclusive, o único imperativo aqui é esse: fazei, não é? Não tem nada a ver com justificação pelas obras. Mas a missão da igreja é fazer discípulos para Jesus. Para fazer discípulos para Jesus, eu tenho que ir, ensinar e batizar. Então, ir, ensinar e batizar são os meios para alcançarmos o objetivo da igreja, que é fazer discípulos para Jesus. Então, a única missão da igreja é fazer discípulos. Para fazer discípulos, eu tenho que ir, ensinar e batizar. Agora, há uma outra questão. Essa é simples. Antes de sair para fazer o que é necessário, eu tenho que ser. Antes de sair para fazer discípulos, eu tenho que ser discípulo. E aqui está a grande falha nossa como igreja. Como é que eu vou sair para fazer se eu mesmo não for? Se eu não sou um discípulo, ou um bom discípulo, como é que eu vou ganhar um outro discípulo para Jesus? Como é que eu vou fazer discípulos para Cristo? Dificilmente eu vou ganhar alguém para Jesus melhor do que eu. Então, a primeira necessidade, queridos, é reavivamento e reforma, pessoal e coletivo. Reavivamento e reforma, a começar por mim. Então, queridos, gastar mais tempo em oração, estudo da sua palavra, participar do programa das 40 madrugadas, a intimidade com Deus, programas de reavivamento e reforma na igreja, vigílias, mas especialmente a minha comunhão pessoal com Jesus, gastar tempo em comunhão com Ele, reavivamento e reforma. A partir do reavivamento e reforma, eu naturalmente vou viver como um verdadeiro cristão. E todo cristão é um missionário. Quando eu digo isso, não apenas eu, os pastores ensinam isso. Quando nós dizemos que todo cristão é um missionário, alguns ficam chateados, acham que apenas é uma forma do pastor apelar para as pessoas trabalharem, quando na verdade, queridos, é uma questão de vida ou morte eterna. É simples. Se eu sou cristão, naturalmente eu sou um missionário. Spurgeon disse o seguinte:
todo cristão ou é um missionário ou é uma fraude. Todo cristão ou é um missionário ou é uma fraude. É impossível ser cristão sem ser missionário. Então, eu preciso ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo. É interessante que a palavra cristão aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, mas a palavra discípulo aparece dezenas de vezes. Porque todo cristão é, na verdade, um discípulo. Todo discípulo tem que ser um verdadeiro cristão. Mas a palavra cristão aparece, se não me engano, apenas 3 vezes no Novo Testamento. Já a palavra discípulo aparece dezenas de vezes. Então, o discipulado, queridos, aqui é a palavra-chave. Eu tenho que ser para naturalmente fazer. Agora, sejamos sinceros. Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, bem ou mal nós guardamos, né? Você cai aqui, tropeça ali, levanta, empurra com a barriga, pede perdão. Eu acho que o grande problema nosso não é a questão dos 10 mandamentos. Mas há outros mandamentos bíblicos que nós sequer paramos para pensar, muito menos colocar em prática. Eu poderia mencionar dezenas deles. Vou mencionar apenas uns 3 ou 4 aqui. O Senhor Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, eu tenho que fazer mais do que a minha obrigação. A coroa da vitória não vem com a primeira milha. A primeira milha é simplesmente cumprir com as obrigações. A coroa só vem com a 2ª milha. E sejamos sinceros, a maioria de nós não caminha nem a primeira milha. Quer na família, nos estudos, no trabalho, na igreja. Eu deveria, além de caminhar a 2ª milha, ou seja, fazer mais do que a minha obrigação. Um segundo mandamento: se alguém tem 2 capas, dá uma para quem não tem. Ah, pastor, que bom que eu não uso capa, então para mim esse mandamento não serve. Vale só para capa? Ou vale para terno, para par de sapato, para gravata, para vestido? Certa feita eu apresentava esse mesmo assunto numa grande igreja na zona leste de São Paulo. E um jovem que estava à minha direita levantou-se e disse: ô pastorzão, meu irmão, Deus exige isso de mim? É claro que exige, é mandamento bíblico. Quem tem 2, dá um para quem não tem. Mas, queridos, eu tenho muito mais do que 2 ternos. Muito mais do que 2. E eu não estou pensando em dividir coisa nenhuma com alguém. Se o terno estiver bem velhinho, bem feinho, talvez eu até dê para alguém, né? Mas quando está novo, eu não estou afim de dividir nada com ninguém. Mas é mandamento. A Bíblia ensina: se alguém me der um tapa no rosto, eu tenho que dar outra face. Não, pastor, isso não é literal. Jesus estava ensinando a pagar o mal com o bem. É literal sim, e foi o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Quando pregado na cruz pelos seus algozes, diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Se alguém te der um tapa no rosto, é para dar outra face. Mas sejamos sinceros, se alguém te der um tapa no rosto, você faz o quê? A Bíblia também diz que se eu amo os meus amigos, se eu oro pelos meus irmãos, amo os meus amigos, eu sou igual ao gentio. Os gentios fazem a mesma coisa. Eu deveria amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Então notem, e como eu disse, há vários outros mandamentos que nós nem sequer paramos para pensar. Então, a maior urgência do Roberto Mota, da igreja, e a sua maior urgência é reavivamento e reforma. É vivermos como verdadeiros cristãos em toda e qualquer circunstância, e naturalmente vamos atrair pessoas aos pés de Cristo. Agora, uma das coisas que atrapalha a pregação do Evangelho é o preconceito. E nós somos preconceituosos. Se eu dissesse para vocês que eu tive um sonho, uma visão, se eu dissesse que na igreja só há 2 pessoas salvas, notem, é apenas uma ilustração. Mas se eu dissesse, eu tive um sonho, uma visão, sei lá o quê, e o anjo do Senhor falou comigo pessoalmente, e me disse para eu dizer para a igreja que há na igreja apenas 2 pessoas salvas, qual seria a sua reação? Talvez você se levantasse no auditório pensando o seguinte: irmão, quem é a outra pessoa? Porque eu estou salvo, está todo mundo perdido. Notem, é bom confiar na salvação. Eu creio que sou salvo, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. É bom confiar na salvação. Mas nós normalmente pensamos assim: eu estou salvo, está todo mundo perdido. Ora, se eu olhar para as pessoas que me cercam e não ver nessas pessoas candidatas às mansões celestiais,
Eu vou pregar por quê? Eu tenho que olhar para cada pessoa e tenho que olhar para aquele indivíduo, para aquela pessoa, para aquela alma e entender que a unidade de maior valor no universo é a alma humana, porque foi por aquela alma que Jesus morreu. Se eu olhar para cada pessoa como candidata às mansões celestiais, então vai ser muito mais fácil pregar o evangelho e testemunhar. Eu entendo, e essa frase não é minha, é de uma autora chamada Ellen White, que você conhece muito bem. Ellen White diz que a grande massa dos salvos não está na igreja adventista do sétimo dia. Logo, estão lá fora ainda, no mundão ou em Babilônia, aguardando você que conhece a verdade, apresentar o assim diz o Senhor. Então essa é a nossa missão, a grande comissão que o Senhor Jesus deu à igreja: fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, indo, ensinando e batizando. A grande massa dos salvos ainda está do lado de fora, mas nós somos preconceituosos. Eu até estava numa grande igreja adventista algum tempo atrás, e uma senhora muito culta, muito inteligente e muito missionária estava apresentando para a igreja os planos do evangelismo, e o evangelismo se iniciaria com um curso como deixar de fumar. E ela ali muito entusiasmada, explicando como seria o curso, ela mostrou os convites, os cartazes, e a uma certa altura, ela fez um apelo: irmãos, vamos levar os convites, os cartazes, distribuir aí aos milhares, mas por favor, eu faço uma recomendação, palavras dela: não coloque os cartazes em bares. E eu fiz uma careta ali, eu mudei a minha expressão facial, e aquela senhora olhou e percebeu. Ser uma mulher inteligente já caiu a ficha. Ela olhou para mim e publicamente disse: pastor Mota, eu estou sendo preconceituosa. Eu disse: é claro que está, irmã. O primeiro lugar que eu vou colocar o cartaz é no bar. Se é um curso para deixar de fumar e para abandonar o alcoolismo, o primeiro lugar que eu vou colocar o cartaz é no bar. Mas existe aquela ideia: não, mas se você colocar os pés no bar, o anjo fica do lado de fora. Já ouviu isso? Não, se você entrar no bar, o anjo fica do lado de fora. É lógico, se você entrar no bar para encher a cara, o anjo não vai com você. Mas se você entrar ali para levar um folheto, pregar o evangelho, obviamente você vai estar bem acompanhado, não apenas do anjo, mas da pessoa do Espírito Santo. Eu cheguei numa igreja em São Paulo, cheguei um pouco mais cedo, cheguei adiantado. Eu estava com o rádio ligado, ouvindo esporte, ouvindo jogo de futebol. Cheguei ali na porta da igreja, quase uma hora antes do culto, e eles haviam participado de uma comissão na igreja. A comissão já havia se encerrado e as pessoas que moravam mais próximas foram para casa. Os que moravam mais longe ficaram ali mesmo. Então havia um grupo de 5 ou 6 irmãos na porta da igreja, esperando a hora do culto. Eu parei meu automóvel em frente à igreja. Do outro lado, na outra calçada, um grupo de jovens, talvez 10 ou 12 jovens, assentados na calçada. E um senhor bem idoso, com um radião enorme, ouvindo o jogo de futebol. Eu desci do automóvel, cumprimentei os irmãos meio de longe, atravessei a rua e fui conversar com os irmãos. Com os irmãos não, deixei os irmãos do lado, fui falar com os outros irmãos, que não eram adventistas ainda. Atravessei a rua, me assentei na calçada, os irmãos do outro lado assustados. O que o pastor Mota está fazendo lá? Em vez de ficar com santos aqui, com salvos, vai ouvir jogo de futebol. Era jogo do Corinthians, mas eu não estava preocupado com o jogo de futebol. Se eu quisesse ouvir o jogo de futebol, eu ficaria no meu automóvel, muito mais confortável do que sentar no chão de terra. O esgoto descendo a céu aberto, um lugar muito pobre. Eu me assentei ali com os jovens, porque eu queria ter um contato pessoal com eles. O jogo terminou, o Coringão ganhou como sempre. Aí eu disse: eu sou pastor da igreja adventista, daqui a pouquinho eu vou pregar. Por que vocês não vão comigo à igreja? Aquele senhor que tem um rádio grandão, ele pegou o rádio e saiu correndo, o outro disse um palavrão. O fato é que eu desmanchei a rodinha. Mas 3 jovens atravessaram a rua e foram comigo à igreja. Assistiram a programação, voltaram na noite seguinte e nas próximas noites. E depois de algumas semanas, aqueles 3 jovens, eu batizei 2. Só que eu batizei os 2 jovens com os pais, com os irmãos. Era só atravessar a rua e convidar. Mas o preconceito não permite. Você que me ouve agora, eu vou fazer um desafio, eu vou lançar um desafio.
Esse DVD vai ser assistido em vários lugares do Brasil e em algumas partes do mundo. Pergunto a você: os vizinhos da tua igreja sabem o que a igreja prega? Os vizinhos da igreja já receberam uma visita, um cartão, uma lembrancinha, um folheto, uma Bíblia, um convite? Muitas vezes não pregamos o evangelho sequer para os vizinhos da igreja. O que arrumamos muitas vezes é confusão com o vizinho, né? A grande massa dos salvos ainda está do lado de fora. Chega uma igreja, estava com muita sede. Parei o automóvel em frente à igreja. Era um salão alugado. De um lado funcionava a igreja, do outro lado um barzinho. A mesma parede. De um lado o bar, do outro lado a igreja. Eu parei e, em vez de entrar primeiro na igreja, entrei no bar. Eu estava com sede. Pedi um refrigerante. Ô, pastor Mota, devia ter pedido água. Não, eu estava com vontade, irmãos. Eu pedi um refrigerante. Entrei, estava tomando refrigerante, várias mesas de bilhar ali, as pessoas jogando. E o pessoal, e aí, pastor? Eu me tornei uma pessoa conhecida, porque eu fiquei várias semanas pregando naquele salão, tinha feito cultos em praça pública, tinha dirigido palestras nas escolas da região, então eu me tornei uma pessoa conhecida ali. E aí, pastor, tudo certo? Eu, tudo bem. Ô, pastor, paga uma pinga para a gente, uma cerveja, coisa parecida. Eu falei, eu estou dirigindo cursos aqui, como deixar de fumar, como deixar de beber. Se você quiser uma água mineral, um refrigerante, eu pago, mas bebida alcoólica, em hipótese nenhuma. Aí, a uma certa altura, um rapaz disse, ô pastor, vamos jogar um bilharzinho? Eu falei, olha, agora não dá, daqui a pouco eu vou pregar, imagina, o pastor jogando bilhar ali ao lado da igreja. Mas aí eu fiz um convite para aqueles rapazes, para aqueles senhores que ali estavam. Olha, eu vou fazer uma palestra daqui a pouquinho. Vou passar um filme, teremos boa música, vamos distribuir alguns brindes, e eu vou fazer uma palestra. Por que vocês não vão comigo à igreja? O que é isso, pastor? Vários deles alcoolizados, e alguns estavam zombando da minha pessoa. O que é isso, pastor? Vamos lá, que coisa de crente, coisa nenhuma, não vamos lá de jeito nenhum. Aí o rapaz disse, ô pastor, vamos jogar um bilharzinho? Eu falei, já disse que não. Pastor, vamos fazer o seguinte, se o senhor jogar bilhar comigo e ganhar, nós vamos com o senhor para a igreja. Como é que é? Eu estou propondo o seguinte, o senhor joga bilhar comigo. Se o senhor ganhar, vai todo mundo para a igreja. E se eu perder, aí o senhor paga pinga para todo mundo. Eu falei, você está louco. Você tá louco. Em hipótese alguma eu poderia aceitar uma proposta como essa. Só que eu já saía do bar. Aí eu olhei, eram 3 ou 4 mesas oficiais, o rapaz estava na última mesa jogando, um bar mal iluminado, eu vi a bola branca de um lado, a bola preta do outro, e eu disse para o rapaz, se eu matar aquela bola preta na caçapa do fundo, você vai comigo à igreja? Vocês vão comigo à igreja? E se o senhor errar, o senhor paga pinga para todo mundo? Ele disse, eu topo. Veja que loucura, queridos. Veja que loucura, eu disse isso, o camarada jogou o taco no ar, eu peguei o taco assim, os irmãos já passando, e aí pastor? Falei, calma irmão, já estou chegando. Fui em direção à mesa, de longe não tinha percebido, a bola branca estava colada na tabela, colada, a bola preta do outro lado, a 2 dedos da tabela do fundo, e a 2 palmos da caçapa. É uma bola quase impossível de matar. A bola branca colada de um lado e a bola preta quase colada do outro lado. Eu pensei, meu Deus, que loucura, como é que eu fui fazer um negócio desse? Mas já tinha dado a minha palavra. Eu nunca joguei muito bilhar na minha vida, não, mas era aquele joguinho que a bola vermelha vale 1, a amarela vale 2, a verde vale 3, a marrom vale 4, a azul vale 5, a rosa vale 6 e a preta vale 7. Era a bola 7. Eu me abaixei e fiz uma oração, Senhor Deus, por favor, bola 7 na caçapa do fundo. Não deu nem bico, a bola 7 foi direto para a caçapa do fundo. Silêncio no bar. O rapaz olhou para mim e disse, você é pastor coisa nenhuma, ninguém mata uma bola 7 dessas. Está morta. Não, você engana os irmãos, você é pastor coisa nenhuma, você é rato de bar. O rapaz ficou furioso. O fato é que o dono do bar fechou o bar. Todos que ali estavam foram comigo à igreja, menos o rapaz que apostou. Aquele que apostou não foi, quebrou a sua palavra, foi embora bravo.
Todos os outros foram. Se assentaram nos últimos 2 bancos da igreja. Se nós riscássemos um fósforo, não era a igreja, era o bar que subia no mapa. Todos, a maioria alcoolizados. Assistiram à palestra. Meses depois, daqueles homens que lá estiveram, eu batizei 2, com a esposa e com os filhos. Eu não estou, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve agora, pastor, ancião, membro de igreja, não estou ensinando os jovens a irem para o barzinho jogar. Eu estou dizendo para vocês que a pregação do evangelho é loucura e que há pessoas sinceras em todos os lugares. Há pessoas sinceras em todos os lugares. A grande massa dos salvos ainda está do lado de fora. Eu deixei meu automóvel na 25 de março e subi em direção à Praça da Sé. Quem conhece bem São Paulo sabe o que eu estou falando. Ao chegar na Praça da Sé, eu fui nas edições paulinas, na época edições paulinas, me parece que agora é Paulos, né? Fui às edições paulinas comprar algumas fitas, alguns desenhos animados da Bíblia. Comprei realmente o material, comprei mais alguns livros, há bons livros das edições paulinas, especialmente livros históricos. Quando eu atravessava a Praça da Sé, há vários vendedores ambulantes, há vários pregadores ali, e algumas rodinhas são formadas. Eu passei por ali e vi uma roda maior, umas 200 pessoas mais ou menos. E aquilo me chamou a atenção, eu fui ver o que estava acontecendo. Era um pregador, um jovem de baixa estatura, pregando sobre o mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Isso em frente da catedral, na Praça da Sé. Obviamente um ataque à igreja católica. E ele fazia um bom discurso, tinha começo, meio e fim. Ele não tinha a Bíblia nas mãos. Ele andava de um lado para o outro e tinha um rapaz mais alto com a Bíblia aberta. Então o pregador dizia os textos e o outro lia. E a uma certa altura ele abriu a oportunidade às pessoas que lá estavam fazerem perguntas. Eu levantei a minha mão. Fiquei com o braço erguido alguns segundos ali. A uma certa altura, o pregador olhou e disse: o loiro alto ali, tem alguma pergunta? Ele disse: eu tenho uma pergunta. É sobre a palavra de Deus? É sobre a palavra de Deus. Então qual é a pergunta? Se for dentro da Bíblia, eu respondo. Aí eu perguntei: olha, os meus irmãos evangélicos me ensinaram de maneira tão profunda, tão eloquente, tão bonita, até emocionante, que o Senhor Jesus aboliu na cruz do Calvário os mandamentos. Agora eu vejo o irmão pregando sobre a guarda dos mandamentos, mandando eu não ter imagem de escultura em casa, não adorar essas imagens. Eu fiquei confuso agora. Eu devo guardar os mandamentos ou não? Porque se os mandamentos foram abolidos, não há nenhum problema em eu ter imagem de escultura em casa. Ele mudou de cor 1 ou 2 vezes, não respondeu nada. Como ele não falou nada, eu insisti: leia então um pouquinho mais abaixo o 4º mandamento. Quando eu disse isso, a reação dele foi exatamente a seguinte: ele deu um salto para trás e disse: haha, eu sei qual é a tua raiz, você é adventista do 7º dia. Eu disse: eu sou. Aí nós começamos o que eu não queria, um debate público, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não leva a nada. E eu sem Bíblia. Ô povinho miserável para andar sem Bíblia, é o adventista do 7º dia. Você vê um crente na rua com Bíblia embaixo do braço, já sabe que não é adventista. O povo para andar sem Bíblia é o adventista. O pastor adventista sem Bíblia. Tinha deixado no carro. Mas depois de ministrar tantos estudos bíblicos, eu acabei decorando, e obviamente Deus também ajuda nessa hora. Eu disse uns 3 ou 4 versículos sobre a guarda do sábado. Ele falou um totalmente fora do contexto. Aí eu falei mais uns 4 ou 5 dentro do contexto. Ele falou outro fora do contexto. E ele começou a perder terreno, não pela minha eloquência, mas contra a palavra de Deus, não há argumentos. Aí ele começou a fazer ataques pessoais. Ele disse: olha, eu conheço um adventista do 7º dia que não guarda o sábado. Ele disse: eu conheço um monte. Nós não estamos discutindo aqui se o adventista do 7º dia guarda o sábado como deveria guardar. Nós estamos discutindo o assim diz o Senhor. Ele foi perdendo espaço. A uma certa altura, eu ouvi algumas pessoas, ou a maior parte das pessoas que estavam naquele grupo, eu disse que era uma roda, talvez umas 200 pessoas, começaram a orar assim: queima ele, Jesus, queima ele, Jesus. Ele era eu. Aí eu descobri que as pessoas que lá estavam, a maioria delas eram membros da igreja daquele homem, era um pastor evangélico, um pastor pentecostal.
Ele usou a seguinte estratégia, ele acho que lotou uns 3 ou 4 ônibus e levou para a Praça da Sé. É uma boa estratégia, porque normalmente você atrai ele para o grupo maior. Então, ele como evangelista, né, encheu a praça com irmãos dele ali, membros da sua igreja, e eu caí na armadilha do camarada. Eram membros da igreja daquele homem, e oravam baixinho assim: queima ele, Jesus, queima ele, Jesus. Eu olhei para o céu azulzinho, era mês de março. Eu disse: olha, é até possível que, né, Deus pode fazer descer fogo do céu a qualquer momento, mas eu acho que não vai ser hoje não. E vou dizer uma coisa: se descer fogo do céu agora, em mim não pega nada, vai pegar em vocês. A uma certa altura, o pregador disse: quantos querem em o nome do Senhor Jesus que ele vá embora? 200 pessoas levantaram a mão. 200 pessoas levantaram as mãos ali. Quantos querem que ele fique? Uns 8 ou 10 levantaram a mão, inclusive um bêbado. Deixa o alemão aí, agora que está legal. Queria ver sangue, o meu sangue que é pior. Continuamos o debate, só que aí eu entrei no meio da roda. Não devia ter feito isso. Quando eu entrei no meio da roda, o pregador veio: para trás de mim, Satanás! E o povo começou a orar e gritar: queima ele, Jesus, queima ele, Jesus. Aí ele perguntou de novo: quantos querem que ele fique? Quantos querem que ele vá embora? A maioria levantou a mão para eu ir embora. Quantos querem que ele fique? Ninguém levantou a mão, nem o bêbado, ficou preocupado com a minha integridade física. Ele disse: tudo bem, eu vou embora. Mas eu me lembro de uma eleição feita, há 2000 anos atrás, quando Pilatos mandou o povo escolher entre Jesus e Barrabás, e a multidão escolheu Barrabás. De novo, vocês estão votando com o diabo. Quando eu disse isso, eu nunca vi tanto irmão pentecostal, não sei se era irmão ou era primo, mais para primo que para irmão, né? Vieram e tapa as pontapés, um segurou aqui no meu cabelo, puxou assim meu cabelo, e eu tentei escapar, e o cara grudou no meu cabelo, virei assim, ele arranhou meu pescoço, tapa as pontapés, me jogaram fora da roda. Duro foi chegar em casa e explicar para a mulher o arranhão no pescoço. Dizer que foi briga com o pentecostal na Praça da Sé, mas estava tudo rasgado, sujo, machucado, que minha esposa viu que era briga mesmo, e também confio na esposa, claro. O fato é que eu levei tapas, pontapés, me jogaram fora da roda, e eu com sangue fervendo pensei: eu vou voltar. Eu dou um pontapé num, soco no outro e saio correndo, pelo menos vou reagir um pouquinho, mas não fiz isso não. Eu fui em direção a 25 de março, para tomar o automóvel, e eu estava completamente furioso contra Deus. Como é que o Senhor permitiu que eu entrasse numa fria dessa? Como é que o Senhor deixou que eu entrasse numa fria dessa? Estou caminhando, de repente alguém vem e me toca no ombro. Eu me virei. O rapaz: você é adventista? Eu sou sim, por quê? Bravo, nervoso. Não, calma, eu sou um ex-adventista. Eu estou há alguns anos afastado da igreja. Mas eu passei aqui hoje na Praça da Sé e parei para ouvir um pouquinho esse debate. Eu vi o senhor conversando com outro pastor, e eu vi as pessoas agredindo o senhor, e eu estou assustado, porque eu estou achando que a perseguição começou, e eu estou fora da igreja. Eu disse: não, jovem, a perseguição não começou não, vai ser muito pior do que isso, mas é hora de você voltar para a igreja mesmo. Conversei um pouquinho com ele, e fiquei muito feliz, algum tempo depois, quando pregando em São Paulo, eu vi aquele rapaz, ele e a noiva, ambos fiéis adventistas do sétimo dia hoje. Fiquei um pouco mais calmo, já vi que não era, né, que Deus tinha um plano ali. Quando eu chego na 25 de março, próximo ao estacionamento, eu devia deixar o automóvel. O meu tio tinha loja na 25 de março, meu pai era gerente de uma das lojas ali, trabalhava numa das lojas. Quando eu cheguei ali, para pegar meu automóvel, eu fui abordada por um senhor de terno, gravata, bem vestido. Eu já estava mais calmo, porque já percebi que Deus tinha um plano. Aí o homem me disse: o senhor é adventista? Eu disse: sim, sou. Ele me disse: olha, eu estudei o primeiro, segundo grau, né, o ensino fundamental, o ensino médio, no colégio adventista em Santo Amaro. Eu conheço toda a verdade, conheço as verdades bíblicas, mas eu nunca fui batizado, minha família não é adventista. Eu saí do colégio adventista, depois me formei, sou advogado hoje, mas eu nunca esqueci as verdades bíblicas ensinadas pelos professores, pelo pastor, lá na escola adventista. E ele me disse: eu sempre passo pela Praça da Sé, mas eu nunca paro para ouvir esses debates que são comuns ali. Mas hoje eu parei, eu vi toda a discussão e eu senti o toque da pessoa do Espírito Santo em minha vida.
eu ouvi a voz do Espírito Santo mandando eu tomar uma posição ao lado de Jesus. Aí ele me disse, eu moro em Alphaville. Há alguma igreja em Alphaville, igreja adventista? Na época não existia, hoje há sim, pelo menos uma igreja em Alphaville. Na época não existia. Eu disse, há uma igreja em Barueri, mas em Alphaville eu não sei. E trocamos ali os números de telefone, entrei em contato com ele. Eu sei que algumas vezes ele assistiu à igreja ali em Santo Amaro. Depois ele começou a frequentar uma outra igreja. Eu perdi o contato com ele. Aliás, se estiver ouvindo esse DVD, me ligue, entre em contato conosco através do site www.profeciasparotempodofim.com.br. Eu não sei se esse homem está na igreja hoje, se não está, não sei, não posso testemunhar. O que eu posso dizer é que havia pelo menos mais uma pessoa sincera ali. Deus tinha um plano. E ao ser agredido por aqueles pentecostais, não foram todos, alguns apenas me agrediram, a maioria ficou olhando. E eu pude olhar para a expressão facial de muitos deles, talvez pensando assim. Talvez eles pensassem assim, olha, enquanto meu pastor ficou dentro da palavra de Deus, ele perdeu o debate. Talvez, na manhã da ressurreição, alguns daqueles que estavam naquele dia, estejam em pé, para receberem das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Eu não sei, queridos. Eu sei que eu não estou ensinando que você deve ir para a praça pública, debater ou brigar. Eu estou dizendo que há pessoas sinceras em todos os lugares. A grande maioria dos salvos ainda está das portas para fora. Eu conheço a verdade, você conhece a verdade. Você que assistiu esse seminário, se você já é um adventista do sétimo dia, não se esqueça que você tomou uma posição pública por ocasião do seu batismo. No voto batismal, o pastor ou o ancião te perguntou, é a volta de Jesus a bendita esperança do seu coração? Você respondeu sim. É seu propósito preparar-se para ter um encontro pessoal com Cristo? Você respondeu sim. E o pastor ainda perguntou, o ancião perguntou, por ocasião do voto batismal, e é seu propósito preparar-se para ter esse encontro pessoal, assim bem como pelo testemunho e pela palavra, ajudar outras pessoas a terem o mesmo encontro? Você respondeu sim. Você prometeu para Deus e para a igreja, publicamente, que você seria um missionário. E não precisa nem prometer, todo cristão é um missionário. Coloque em prática o que você prometeu. Se você não é batizado ainda, assistiu a esse seminário, assistiu aos DVDs, assistiu às palestras, entenda uma coisa, ao tomar uma posição ao lado da verdade, ao ser batizado, você também vai se comprometer publicamente. Você vai ser um missionário. Você vai ajudar outras pessoas a terem o mesmo encontro. Quando eu digo que você vai ser missionário, nem todo mundo vai ser um evangelista como eu sou, de pregar publicamente o evangelho. Nem todos vão dirigir classes bíblicas. Nem todos vão participar de duplas missionárias. Nem todos vão dirigir pequenos grupos. Mas o fato é o seguinte, eu preciso administrar de maneira prática os dons que a pessoa do Espírito Santo vai me conceder. Por ocasião do batismo, eu recebo pelo menos um dom. Alguns recebem mais do que um. Eu preciso desenvolver esses dons para a pregação do Evangelho. Eu não sei se você vai distribuir folhetos, literatura, se vai abrir as portas da sua casa para um pequeno grupo, se você vai ser um grande pregador. O fato é o seguinte, você precisa testemunhar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Coloquemos em prática a única missão que o Senhor Jesus conferiu à igreja e a nós como indivíduos. Vamos ser testemunhas, ajudando outras pessoas a encontrarem o caminho que leva rumo à Canaã celestial. E esse caminho, o único caminho, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É a sua decisão? Então ore comigo. Amado Pai Celestial, imploramos, faças de cada um de nós verdadeiros discípulos, verdadeiros missionários, que através do nosso trabalho e testemunho, possamos conduzir outras pessoas aos pés de Cristo. Ao abrirmos a boca, que possamos falar da salvação que há na pessoa de Jesus. Que a nossa vida possa transbordar em amor, em testemunho. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver que vale a pena seguir a Jesus onde quer que Ele vá. Que a igreja possa colocar em prática a única missão que lhe foi conferida: fazer discípulos para Jesus. Para isso é necessário ir, ensinar e batizar. Usa-nos como instrumentos teus, oramos em nome do Senhor Jesus.
Amém, Senhor Deus.